Pensa rápido, o que é um mapa? Para a maioria de nós é só uma ferramenta para a gente não se perder, né? Para chegar de um ponto a outro. Mas e se um mapa for muito mais do que isso? Para as comunidades tradicionais do Brasil, um mapa é, na verdade, um mapa de sobrevivência. É o registro da história dos seus ancestrais, a base da sua cultura e a chave para o futuro. Vamos mergulhar nessa conexão profunda que esses povos têm com seus territórios. Olha só que interessante essa definição de mapa do professor indígena Tiaio Suya. Não é nada técnica, né? É quase poética, é humana. Para ele, o mapa mostra como o mundo é, mostra as divisas, os limites, e é com essa ideia na cabeça que a gente vai seguir a nossa conversa. E essa ideia de divisas, de limites, ganha um peso gigantesco aqui. Porque o que acontece quando as linhas no papel não separam só cidades ou estados? O que acontece quando elas separam a vida da destruição, a cultura do esquecimento? Aí, meu amigo, o mapa do mundo vira um mapa de sobrevivência. Ok, para a gente entender essa questão a fundo, a primeira coisa é saber de quem exatamente a gente está falando. Bom, essas comunidades são chamadas, de forma geral, de comunidades tradicionais. E essa definição é bem importante porque ela conecta três pilares. Primeiro, uma cultura própria, distinta. Segundo, o uso dos recursos naturais para o próprio sustento. E terceiro, a transmissão de todo esse conhecimento, de toda essa história de geração em geração. Ou seja, não é só sobre onde vivem, mas fundamentalmente sobre como vivem. E quando falamos em comunidades tradicionais, não é um grupo único não, é um conjunto super diverso de povos. Temos os indígenas, os habitantes originais dessa terra, os quilombolas, que são descendentes de africanos escravizados, que criaram seus próprios territórios de liberdade e resistência, os ribeirinhos, que vivem em uma simbiose total com os rios, e os extrativistas, que tiram seu sustento da coleta dos produtos da floresta. São povos muito diferentes, mas todos eles têm uma conexão vital em comum: a terra. E essa conexão com a terra é o ponto central de tudo. Mas atenção, porque para essas comunidades a palavra terra não significa o mesmo que para a gente. Não é uma propriedade, um bem material. O conceito é muito mais profundo, é o território, e a gente precisa entender o que isso significa. O território, então, é esse elo que liga o passado, o presente e o futuro. É o lugar dos ancestrais, onde as tradições continuam vivas, e é o que garante o sustento de todo mundo. Por isso, perder o território não é como perder uma casa, é perder a base de toda a sua existência enquanto povo. E no fim, tudo se resume a isso: cultura, identidade, sobrevivência. Para essas comunidades, essas três palavras são uma coisa só, e elas são inseparáveis do território. Agora, o mais impressionante é que a importância desses territórios vai muito além das próprias comunidades. O modo de vida desses povos, em harmonia com a natureza, é simplesmente essencial para a saúde do planeta inteiro. Sim, do planeta. Pensa bem, ao protegerem suas terras, eles estão protegendo florestas gigantescas. Florestas que regulam o nosso clima, que ajudam a produzir chuva. Esses lugares abrigam uma biodiversidade absurda, que pode ser fonte para novos remédios, novas curas. Na prática, eles são verdadeiros guardiões da saúde do planeta. Só que, apesar de terem esse papel vital, esses guardiões e seus territórios vivem um perigo constante. E esse perigo não para de crescer. O mundo que eles tanto protegem está, na verdade, sob uma ameaça cada vez maior. A realidade é essa. É dura, é direta. A pressão sobre essas terras não está diminuindo. Pelo contrário, só aumenta. E quem são os responsáveis por essa pressão? O material que serve de base para essa análise aponta para madeireiros atrás de lucro fácil, greleiros que se apropriam ilegalmente de terras e garimpeiros, que com suas atividades acabam destruindo os rios e as florestas. E o resultado disso tudo é uma ameaça completa. Ameaça ao modo de vida, a água que bebem, a cultura que eles preservam. E o mais trágico, talvez, joga uma sombra de incerteza no futuro das crianças, dos netos. Mas, em meio a toda essa ameaça, existe uma ferramenta poderosíssima de afirmação e de resistência. E essa ferramenta, olha só que ironia, é o próprio mapa. Esse que a gente vê agora é o mapa das terras indígenas no Brasil. Cada uma dessas áreas coloridas representa um território que foi oficialmente reconhecido e demarcado pela FUNAI, o órgão do governo federal responsável por isso. Isso não é só um desenho bonito, é o reconhecimento oficial de um direito.
Então, esse mapa é a representação visual de uma luta de séculos. Cada linha desenhada aí é o resultado de muita resistência, de uma batalha que continua até hoje pelo direito mais básico de todos, o direito de existir, de preservar sua cultura e de proteger o seu lar. Bom, se essas comunidades e seus territórios são tão vitais para a saúde do planeta, fazendo um trabalho que beneficia a todos nós, a pergunta que fica no ar, e que não é simples de responder, é essa: quem protege os guardiões?